Fala, tripulante Selincast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira e inspirar novos praticantes na modalidade. Com produção audiovisual Zion, hoje a gente está aqui em São Paulo, gravando no estúdio Vida Moderna. Então, se você quiser aqui entrar em contato com a Vida Moderna, você pode também fazer seu podcast aqui no estúdio Vida Moderna, na Avenida Moema, número 300. Também tenho que falar aqui, obviamente, dos nossos apoiadores, né? Santec, que é o protetor solar do velejador. Temos também outro grande amigo, que é a Rádio Vela Show, que nos apoia. Toda terça e sexta, das 11 e 18 horas, tem um episódio lá, Selincast, que você pode escutar na Rádio Vela Show. Então, se você ainda não tem Rádio Vela Show no seu celular, baixa lá o aplicativo Rádio Vela Show ou acessa pelo browser www.radiovelashow.com.br. Outros apoiadores também que nos ajudam é a empresa WeTech, IT Soluções, né, do nosso querido amigo Marco Lagoa, que nos ajuda aqui a proporcionar esse projeto em São Paulo. E, por último, que chegou agora, e não menos importante, para que você fique atualizado com as informações de vento em tempo real. Muito bons ventos, do nosso amigo Ed Moraes e Edmar, né? Edmar Moraes e Marcelo, lá da Ilhabela. Então, assim, já tem quase toda a costa do Brasil sendo monitorada por eles e você consegue ver o tempo, em tempo real, a condição do vento. É só você abaixar o aplicativo lá. Hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Selincast ele que é apaixonado pela vela, apaixonado pelo mar, né? É um empresário do setor náutico e fundador, CEO da Flip Boat Club. É isso, né, Otton? É isso mesmo, Ale. Flip Boat Club. Esse é o nosso negócio. E muito prazer em estar aqui. A gente fica honrado também em poder participar do Selincast, esse projeto que você idealizou. E a gente também, como entusiasta do mundo náutico, do mundo da vela também, faz questão de participar e compartilhar aqui um pouquinho do que a gente sabe. Que legal, cara, que legal. Muito obrigado por aceitar o convite do Selincast, participar desse bate-papo aqui. Na verdade, a gente vai continuar o papo que a gente estava tendo, que estava muito massa, muito legal, esse papo de velejador, de quem gosta do mar, quem gosta da vela. E a gente vai começar aqui contando um pouco de quando é que você começou no mar, o que te inspirou e quem que foi o teu... o que foi o teu motivador para começar a velejar? Conta pra gente. Legal, vamos lá. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre a história náutica na minha família, né? O meu avô, ele foi um dos fundadores do Clube de Campo de São Paulo, na represa de Guarapiranga. E na década de 50, o meu avô era um dos melhores esquiadores na represa. O meu avô tem uma história muito interessante. Eles tinham uma lancha com motor de 50 HP, que naquela época já era assim uma inovação, motor de popa e coisas assim, imagina, 1950. E o meu avô então aprendeu a esquiar e ele, muito habilidoso, né? Ele criou uma coisa que foi única até hoje, que ele criou o slalom de costas. Ele virou a bota do esqui slalom e ele esquiava de slalom de costas, prendia a corda com o pé e abria os braços e fazia um show de esqui lá no clube de campo. Então, assim, a minha família tem esse legado náutico, legado de esportes, a gente sempre foi ligado a esportes. E então começou assim, o meu avô já tinha lancha na represa de Guarapiranga, tem foto do meu tio-avô velejando num veleiro Guanabara, lá na represa de Guarapiranga também, nessa década de 45, 50. E então sempre fez parte da minha família. E eu, desde criança, o meu tio tinha lancha lá em Angra dos Reis. Meus tios tinham casa lá desde 1975. E eu lembro de garoto, assim, com 5, 6 anos de idade, a gente, na lancha do meu tio, uma lanchazinha de 20
pés, naquela época que não tinha GPS, não tinha nada, a gente ia até Ilha Grande fazer passeio, passava uns perrengues, porque a previsão do tempo também não era aquelas coisas, era meio na percepção, olhava ali, não sabia direito o que tinha, e grandes aventuras. Então, essa história náutica começa na minha família há muitos anos. Já tem um DNA, então, aí Sim, dentro da do... história náutica Que legal. e tal, exatamente. E o seu avô fazia aquele... Eu acho que eu lembro dessa figura, assim, um pé segurando Segurando a corda, e de costas. E de costas, esqui de costas, lá no Clube de Campo, na empresa de Guarapiranga. E aí isso ficou, né, durante muitos anos, o esporte, a parte de navegação a motor. E o meu pai, quando tinha mais ou menos uns 35 anos de idade, resolveu aprender a velejar. Ele foi lá no Sailing Center, na época o Sailing Center era até hoje, da família, do Romeu, e começou a fazer umas aulas de Day Sailor, aquele veleirinho Day Sailor, que tem navegando até hoje em vários lugares no Brasil. É um projeto mundial, Day Sailor, né? Um projeto... Na época era fabricado pela Mariner, aqui no Brasil, estaleiro Mariner. E ele fez aulas de vela e comprou um Day Sailor. E nós começamos a velejar. Eu lembro também de episódios da gente lá na Ilhabela. Meu pai gostava, descia com o veleirinho na carreta do carro, botava numa carreta, descia para a Ilhabela e enfrentava as correntezas da Ilhabela. Caramba. A gente tem uns perrengues lá também de conseguir tentar orçar e não conseguir, não subir. E tem correnteza forte, correnteza forte. Então foi uma escola boa. Ilhabela é uma escola bem avançada para quem quer começar a velejar. E aí eu ia junto, meu pai me levava. Eu estava com 10 anos de idade, eu comecei a aprender a velejar com meu pai num Day Sailor. Aí eu comprei na época, esse veleiro era um protótipo, um monotipo similar a um Ding. Na verdade, era um veleiro que chamava-se Sail. Ele era bem similar ao Hobby 3.9, que era um veleirinho também, esse tipo laser, né? Eu gosto de dizer que é o genérico do laser. E eu era sócio do Clube de Campo de São Paulo, e aí comecei a velejar sozinho no meu monotipo, na represa de Guarapiranga, e aí eu já tinha acho que uns 13, 14 anos, e saía para passear na represa. E então foi aí que veio essa minha paixão pela vela, né? E começou aí. Onde tudo começou. Foi aí que começou a história. Aí meu pai comprou um Oday 23. Oh, maravilha. Você falou que você teve um também. Uma maravilha de barquinho, como se viu, fosse cara? Hoje. Meu pai comprou novo da Mariner, eu lembro, chegava assim, olha, cheirando que legal. a fibra novinho. E aí a gente começou a fazer umas aventuras de descer para o mar, né? Também com o Oday 23. Meu pai comprou com um bolina retrátil. Bolina retrátil. Que botava na carreta também e levava para o litoral nas férias. Porque deitava o mastro e você punha numa carreta com uma caminhonete, você puxava. E descia lá para Ilhabela, para Ubatuba, passava a temporada lá com o veleiro. Íamos para Angra também, né? Que meus tios tinham casa em Angra. Então foi uma temporada interessante. Aí já era um mini oceano, assim, comecei a pegar a história de oceano. Porque um Oday já é quase um oceaninho. Já é um oceaninho, tem uma cabininha, já dá para dormir dentro. Tem banheiro. Já é um veleirinho. Com certeza. Que vende essa ideia aí. Então foi assim que começou a minha história na Que vela. legal, que legal. Eu mandei uma foto aqui pro Gabi. Vamos ver se ele consegue, de alguma maneira, projetar para quem vai assistir. Tem uma foto em que eu estou fazendo uma travessia. Foi minha primeira travessia. Né? Nós saímos, meu pai tinha um amigo que comprou um Fast 410, que era um barcão. E esse barco estava lá em Paranaguá, em Curitiba, e tinha que trazer o barco até o Rio de Janeiro. E eu tinha 18 anos, eu tenho uma foto nessa travessia. Foi minha primeira travessia. Eu desembarquei no Guarujá, mas eu fiz essa travessia de Paranaguá até o Guarujá. Foi uma primeira aventura. E foi muito legal, para uma primeira experiência de... Num barcão, né? Barcão. Nessa época o barco era quase novo, era um barcão. Era um grande amigo do meu pai. Então essa foi a primeira travessia assim, oceânica, num barco grande. Foi bem legal, a experiência que eu guardo assim, com carinho. Muito carinho e muito legal. A vela tem isso na gente, né? A gente guarda
boas memórias. Boas memórias, né? sem Sempre, dúvida. Às vezes a gente passa por uns perrengues, mas a gente esquece dos É perrengues. verdade. Os perrengues fazem parte. Depois você lembra deles com gosto, Com né? gosto. Pô, na hora você sofre. Na hora mas você fala, depois- meu, o que eu tô fazendo aqui? Aqui. Caramba! Aí parece que você esquece, você fala, verdade. você desce pra terra, você fala, nossa, quando é que eu vou pro mar de novo, É né? verdade, é verdade. Que legal, né, cara? Que legal. Mas isso vai... Vamos ver se o Gabi, enquanto o Gabi não coloca aí pra gente, você tem um projeto que a gente estava conversando aqui agora, que eu acho que, assim, além de tudo, eu diria que, assim, tem uma grande responsabilidade por trás desse seu projeto, né? Porque é o Flip Boat Club, né? Que eu estou chamando de projeto, mas é a sua empresa, né? Porque tem muitos desafios aí. Ah lá a foto, vamos ver se ele consegue, Aí, ó. de alguma maneira, aumentar. Olha lá, ó. Molecão, 18 anos. Num Fast 345. Não, Fast 410. 410? É. Beleza. Fast 410. Era Um barcão de 40 pés aí. Era 410. um barcão, 410. Na época, nossa, o dia que a gente comprou o nosso primeiro Fast 395, eu lembrei muito desse barco aí. Aí você já era um aí eu tinha 18 navegador já, né? Eu já tinha experiência não como navegação oceânica, né? Mas a experiência no veleiro do meu pai. No Day eu já tinha, no AD23. No AD23. Então, ou seja, o interessante da vela é isso. Quer dizer, o princípio de você navegar com um barco, um Day Sailor ou com um barco de 40 pés é idêntico, né? Não muda só o peso, mas o princípio, a navegação, você... Eu falo muito disso. Outro dia eu teve uma conversa aqui com o Pedro da BL, né? Que é um cara extraordinário, professor e coloca muita gente aí no mar para velejar, né? E ele expressou lá a opinião dele. Eu tenho uma opinião que eu acho interessante. Eu não descarto o que o Pedro falou de forma alguma, muito pelo contrário, eu só endosso o que ele falou. Mas assim, eu gosto porque é um pouco da minha história, né? E eu acho que assim, o que você estava falando, o fundamento de um barco pequeno para um barco grande é o mesmo. É o mesmo. Né? É o mesmo. Você orçar, você arribar, você andar num través, você pegar um vento de alheta, você fazer um popa rasa. Quer dizer, a gente está falando de um fundamento que tanto serve para um barco do tamanho de um laser, né? Um dinghy, até um oceano aí que a gente está falando de 40, 50, 60, quando não importa o tamanho do barco, né? Sem dúvida. E uma coisa interessante que eu vejo da minha experiência é assim, né? Eu comecei em barcos menores, aí você vai ganhando experiência, você vai hoje... assim, a gente navega na Flip, a gente tem barco de 47 pés. Então você sai para navegar num barco de 45, 47 pés e tal... Aí o dia que você volta para um 30 pés, você acha uma delícia. Você fala, pô, mas que delícia esse barquinho menor aqui, tudo fácil, na mão. tudo na mão, tudo ágil, rápido, né? Parece um monotipo, arisco. Então, isso é legal na vela. Quer dizer, se você for velejar de laser, de dinghy, você se diverte e assim, não é que fica... É diferente, por exemplo, você tem um Fusca, depois você vai andar de Mercedes, você fala, puta, o Fusca fica ruim. Mas não, na vela não, o dinghy é uma delícia. Com certeza, com certeza. Você sabe que eu tenho muita saudade do Hobbycat. Do Hobbycat também. Como eu tenho saudade de montar num Hobbycat e sair aí dando umas orçadas e subir aquela banana lá. Hobby, eu tenho uma história muito boa. Eu tava num Hobbycat 14 em Laranjeiras, ali no litoral, ali naquele condomínio, né? E a gente saiu, eu e um amigo meu, eu não tinha experiência em Hobbycat, eu tinha experiência em monotipo, e saí com um amigo meu orçando, e entrou um ventão, e eu cacei, vamos lá, não sei o quê. E aí a gente foi saindo da Bahia e começamos a entrar nos vagalhões, nas ondas, e o Hobbycat enfiou a banana de Boreste na água e saímos capotando. Para mim foi um susto, porque eu não imaginava, não conhecia a reação do barco. Capotamos o barco e um sufoco danado. Tem uma história com o Hobbycat aí que foi... Mas é um barco sensacional. Um perrengão, né? Perrengão, o Hobby, ele tem dessas também, né? E aí ele dá essas embicadas. Bicadas, sem experiência. Ele parece uma catapulta, né? Ele te embica joga. Ele
Eu lembro até hoje, lembro até hoje. Mas dá para evitar, é só a gente saber como fazer. No mar, óbvio que tem umas ondinhas que a gente tem que tomar cuidado, senão ele entra mesmo no bico. Ele entra com o bico. Eu não tinha experiência nenhuma e fui meio assim, né? Moleque, você vai fazendo qualquer coisa, você fala, já sei velejar, vamos aí e tal. É isso mesmo, então é isso. Acho que a vela dá essa possibilidade, né, que você falou, né? Você vai para um grande, um pequeno, a gente está sempre conseguindo. Então, eu acho que a gente tem essa versatilidade, né? Quando você sabe velejar, você subiu no barco, entendeu um pouquinho, você já sabe que você tem que orçar, que você tem que arribar. Exatamente. Mas vamos lá, me fala então um pouco assim, o que você enxergou e como é que foi que você identificou essa possibilidade de empreender no mundo náutico com esse conceito de multipropriedade? Vamos lá. Como é que começou essa história, né? Bom, tenho todo esse envolvimento com o mundo náutico. O mundo náutico sempre fez parte da minha vida. Eu sempre vi o mundo náutico como uma coisa de lazer, né? Eu trabalhei como empresário e executivo na minha carreira toda. Fui executivo de empresas como a Claro, como a Fotótica. Depois fui para o mercado financeiro, trabalhei em bancos, trabalhei muitos anos no mercado financeiro, e tinha a náutica como um lazer. E em mais ou menos em 2014, por aí, eu comecei a procurar voltar às minhas origens da vela e levar meus filhos para conhecerem o mundo da vela oceânica. E comecei a fazer charter. Né? Então, meus filhos nessa época moravam em Vitória, no Espírito Santo, com a minha ex-mulher. A gente ia para lá, eu alugava barco lá para a gente sair, para envolver eles no mundo da vela. E aí eu falei, pô, esse negócio realmente é uma paixão, né? Você começa a participar e tudo mais. E aí eu fiz um charter com os meus filhos na Ilha Grande. Nessa época já existia acho que foi 2015, mais ou menos. Eu achei no Instagram lá um veleiro que fazia charter na Ilha Grande com pernoite, que eu queria levar eles para a experiência de fazer pernoite no barco. Era um barco mais ou menos de uns 43 pés, e contratei o barco para ficar 4 dias navegando lá na Ilha Grande. Chegamos lá com os meus filhos. Ele foi nos pegar num pier público ali numa das praias lá de Angra dos Reis. Chegamos lá e tal. O nome do barco era Catuche. E aí conheci um rapaz que chamava Neto. Ele nessa época ele estava com uma namorada e ele fazia charters na Ilha Grande. E aí, pô, adorei, gostei. Cara, gente boa pra caramba, ficamos amigos, aquela coisa e tal. E aí, depois de uns 3 meses, eu levei uma turma do trabalho. Eu tinha já o Márcio, era um cara que trabalhava comigo numa corretora de câmbio, né? E a gente, nessa época, estava começando já um projeto de spin-off dessa corretora, de uma empresa de software para o mercado financeiro. O Márcio vem dessa área de tecnologia. E aí, batendo um papo lá, falando sobre barco e tal, o Márcio falou, pô, o meu sonho quando eu me aposentar é comprar um veleiro. Eu falei, Márcio, que se aposentar nada, vamos comprar. Eu também sou fissurado com velho, estou aqui assim nessa coisa, vamos comprar esse barco agora. A gente era sócio já nessa empresa. E aí a gente resolveu comprar um veleiro oceânico. E no começo eu falei de um barco de 25 pés, ele falou, não, vamos juntar 3, eu, você e mais um, e a gente já compra um de 30. Né? Um barco um pouquinho mais, beleza. E aí saímos para ir procurar, o conceito de comprar em 3 já era uma coisa natural nossa, vamos comprar um barco em 3 em vez de comprar sozinho. Lógico, tinha uma questão de capacidade financeira, naquela época eu não tinha disposição de comprar um barco sozinho e bancar o barco sozinho, ele também não. Começamos em 3, que a gente fez as contas, falou, 3 vai ficar um orçamento legal. Então, assim, ali já começa a nascer um conceito de que, poxa, se você compartilha um barco, ele se torna viável. Né? Para que adiar, esperar você se aposentar e juntar dinheiro para você fazer uma coisa que você pode fazer hoje? Então, ali começava um primeiro conceito. E aí comecei a sair para procurar barco, eu sempre muito assim acelerado e uma pessoa que tem essa característica de fazer as coisas acontecerem. Acho que é um espírito empreendedor que eu venho também lá do meu pai, que é um empreendedor desde
quando começou a vida profissional dele e tudo mais. A minha família também tem essa história empreendedora. E aí eu comecei a procurar barco e tal, e um dos barcos que a gente viu, tinha um anúncio no Mercado Livre de um veleiro vendendo cotas na Ilhabela. E aí eu achei interessante, fomos lá ver, né? Só que o barco era um barco que não estava era um barco que estava meio baleado, né? Um barco que não estava assim muito bom. Então num princípio, a gente descartou. E aí eu achei um outro, era um Fast 303, sensacional, estava novinho, o cara tinha reformado o barco inteiro, motor zero, estava espetacular. Cheguei, Márcio, vamos embora em frente, vamos comprar. Não consegui. Aí começa a primeira característica. Eu não consegui achar o terceiro elemento. Eu e o Márcio batemos em todos os amigos, ninguém queria comprar barco. Né? Assim, esse é outro ponto que já virou mais um insert de informação para a gente. Você, quando começa a pensar em comprar um barco compartilhado, é muito difícil você encontrar 3, 4 pessoas no mesmo momento, com a mesma vontade de fazer o investimento para ter o barco no mesmo local, o mesmo tamanho de barco. Né? Então, a gente percebeu que isso era uma dificuldade. Acabou que o projeto virou assim, ó, vamos comprar um barco nós dois. E na hora que eu achei o barco, eu fui comprar, o Márcio ficou inseguro, falou, Tom, pensei melhor, eu estou inseguro, eu não sei, você vai acabar usando esse barco, meus filhos são pequenos, eu não vou usar. E aí ele deu uma esfriada e falou, eu acho que eu não vou. Aí eu desanimei, mas eu falei, olha, Márcio, eu vou em frente com o projeto. Vou ver, não sei o que eu vou fazer, se eu vou comprar um barco agora, eu estou na pilha, eu vou comprar um barco. E aí a gente estava almoçando, toca o telefone, era o broker do veleiro em cotas que tinha na Ilhabela. O cara perguntou, você já comprou o barco? Eu falei, ainda não. Ele falou, olha, cara, nós estamos aqui com uma oportunidade, tem as últimas 2 cotas aqui no barco, e assim, o dono está super assim, disposto a fazer uma condição especial para vender essa cota. Você não tem interesse? Aí, quanto é que é tanto e tal? Eu falei, beleza. E quantas cotas tem? Ele falou, tem as últimas 2 cotas. Eu falei, olha, eu tô dentro, eu quero ver se eu trago o Márcio junto comigo, meu sócio, para entrar nessa. Liguei para o Márcio e falei, Marcião, tá aqui, ó, eu vou entrar, vamos entrar? Né? E ele, não, bom, aí pode ser e tal, o investimento é menor, tá, é bom. E aí foi uma experiência ótima. Eu entrei, compramos a cota, eram 10 cotistas, num veleiro de 30 pés, um Call 9.2, e o dono estava vendendo as últimas 2 cotas e o barco passou a ter uma necessidade de ter um administrador, porque tinha um conceito de ter o síndico. E eu me candidatei a ser o síndico. Apesar de não ter muito conhecimento, eu tinha muita vontade, interesse e tinha conhecimento e experiência de gestão. Né? Então eu falei, isso aí eu vou aprender e vou tirar de letra. Então eu fui o síndico do barco por 3 anos, isso me deu muita experiência, porque eu vivenciei toda a parte de manutenção, vivenciei toda a parte de administração financeira de um grupo de pessoas e a parte de relacionamento dessas pessoas. Então isso trouxe para mim muita bagagem de como essas coisas deveriam ser. Né? Como funciona aquela coisa que as pessoas falam, barco compartilhado, as pessoas brigam, fica uma confusão, que quem usa, quem não usa. E o barco já tinha, inclusive, muitas das regras que a gente tem hoje foi criada por esse dono desse barco que nos vendeu, que lá da Ilhabela é o Rio, é um cara bastante conhecido lá. Né? Um cara H2 Orsa. H2 Orsa, isso. O barco chamava H2 Oia. Daí a gente mudou o nome do barco para Eolix. Ele está lá até hoje. Sim. Eolix está lá até hoje, tem cotas ainda lá e tudo. E foi assim, uma experiência muito boa. O barco tinha um motor Control, que dava problema pra caramba, ferveu 500 vezes, deixou na mão, e o cotista me ligava, e agora tô aqui a deriva, não sei o quê. Então aí a gente fez o upgrade para trocar o motor do barco por um Yamaha usado, que a gente encontrou um usado. E aí também foi outra experiência, como é que você troca um motor de barco, tem que relaminar o berço, ele ficou 6 meses para conseguir trocar o motor do barco. Nossa. Então a gente enfrentou todos os problemas imagináveis de manutenção náutica nesse barco. E aí foi que eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade. Olha,
se eu profissionalizar e abrir essa possibilidade de barcos compartilhados, eu vou criar uma oportunidade para um monte de gente que pensa em ter barco, como eu pensei, para vir para o mundo náutico. E foi aí que começou a célula do conceito de barco em multipropriedade. Que incrível, hein? Nossa Senhora, começou lá atrás, né? Quando você quis proporcionar essas memórias lá para os teus filhos, quando exatamente. Você falou, poxa, eu quero, e aí uma coisa puxou a outra, daí a pouco você estava fazendo de uma maneira extra profissional, né? Amadora, vamos dizer assim, porque você curtia fazer aquilo, né? Começou como um hobby também, né? Foi a forma que eu tive de acesso a um barco, né? Então, eu tive uma experiência como usuário do próprio modelo. Isso foi em 2016. Nós ficamos com esse barco como cotista até 2018. Em 2018 surgiu a oportunidade de entrar num barco de cotas que era um Fast 345. Aí nós vendemos as cotas nesse barco e mudamos para Ubatuba num Fast 345, que também tinha um velejador que estava buscando um grupo para formar, para comprar em 4 cotistas. A gente entrou. Depois acabamos ficando só eu e o Márcio. Os cotistas quiseram vender, a gente ficou só nós dois nesse barco. E aí veio a pandemia. Ah, tá. E eu trabalhava no mercado financeiro. Ah, você estava no mercado. Estava no mercado como executivo o tempo todo, essa época toda era lazer, era o meu hobby, né? Aí quando veio eu trabalhava no mercado de câmbio turismo. Eu trabalhava num banco que vendia papel moeda, dólar e papel moeda para casa de câmbio no Brasil inteiro. E eu, então, era executivo de vendas desse banco. E veio a pandemia. O que aconteceu com o mercado de turismo na pandemia? Minhas vendas caíram 95%. Eu fiquei um bom tempo muito ocioso, né? Então aí a minha cabeça começou, né? Putz, tá na hora de eu pensar em fazer alguma coisa. Aí eu fiz o business plan do conceito de uma empresa de barcos compartilhados. E fui começando a trabalhar essa hipótese e tal, fazendo toda a parte de planejamento. E quando chegou na pandemia e depois teve esse episódio de despencarem as vendas, de parar tudo no turismo, né? Eu acabei saindo do banco, ainda fiz um trabalho de consultoria numa corretora, mas aí já estava despertado a minha vontade de empreender, voltar a empreender, né? Deixar de ser executivo e fazer uma virada na minha vida e virar empreendedor. E aí foi o momento exato que eu virei para o Márcio e falei, Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos vender uma cota do nosso barco para a gente já fazer um MVP, para a gente entender e tal. E a gente anunciou num classificado náutico e num grupo de WhatsApp a cota do nosso Fast 345. Nós anunciamos no domingo, segunda-feira teve uma visita, quinta-feira nós vendemos a cota. E tinham mais 7 pessoas interessadas, que estavam agendadas para ir ver o barco no final de semana seguinte. Então ali eu vi que existia uma demanda muito interessante, assim como eu tinha enxergado essa oportunidade como um bom negócio, as pessoas também tinham enxergado. E aí rapidamente a gente foi atrás de outros barcos, nós compramos um Fast 395, e aí vendemos todas as cotas em coisa de 30 dias dos 2 barcos. E foi aí que a gente falou, bom, agora é um caminho sem volta. O nosso projeto, nós estávamos certos desse feeling de que esse negócio é um negócio que é interessante, né? E aí começou, aí a gente criou a marca da empresa, criamos o CNPJ, os primeiros 2 barcos não tinha nome, não tinha CNPJ, era tudo na pessoa física. E aí as coisas aconteceram. Você acha que na pandemia essa característica ajudou a acelerar esse business? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a pandemia ela foi um marco para a náutica no Brasil, né? Eu acho que destacou para as pessoas que o barco é uma opção de lazer muito interessante.
e os veleiros também, né? E aí a gente começa a lembrar também o movimento de canais no YouTube, de podcasts, o Adriano do Hashtag Sal, os meninos do Catuche, esse movimento de pessoas velejando, e isso na pandemia virou assim, né? As pessoas ficavam em casa assistindo, sonhando com essa possibilidade. Então, eu acho que despertou a todo mundo essa história de, poxa, essa pandemia, ela provocou um movimento psicológico em todo mundo muito forte, do tipo, pô, eu me mato de trabalhar, fico trabalhando o tempo inteiro, esqueço de viver, e eu agora tenho que ver porque a vida é muito rápida e não dá para eu ficar esperando o dia de eu me aposentar, aquela coisa do Márcio, meu sócio, de falar, o dia que eu me aposentar, gente, o dia que você se aposentar já passou mais da metade da tua vida. Né? Aliás, você passou 2/3 da tua vida. Por que você não se proporciona a viver as coisas agora, quando você está com 30, 35 anos? Você vai ter que esperar chegar com 60? Você vai deixar passar 25 anos da tua vida para viver coisas que você gosta em função de quê? De trabalho, família e de juntar dinheiro. E aí, com a pandemia, acho que todo mundo ficou chocado com pessoas jovens, infelizmente, que foram embora, perdemos amigos e isso fez com que as pessoas começassem a dar mais valor e as oportunidades. E o conceito de multipropriedade, eu acho que se destaca nesse sentido de criar acesso. Né? E isso eu falo, quer dizer, hoje, se você for entrar no mundo náutico, você for comprar um veleiro de 30 pés, com 35 anos de uso, é um barco que custa R$250 mil, um pouquinho maior custa 300 mil, um Delta 36 custa 700 mil. Quem tem disponibilidade com 30, 40 anos de investir esse dinheiro? Né? Tem outras prioridades na vida. Agora, quando você vai para o conceito de cota, o conceito de compartilhado, você faz um investimento. A gente tem lá um Velamar 31, é um barco mais antigo, com cota R$45 mil, com mensalidade de R$1.000 por mês, que é um conceito de condomínio, né? Super acessível, 45 mil, preço de um carro popular, né? Então, se não for zero. É isso, usado, do carro usado, exatamente. Né? Então, a gente começou a proporcionar isso. E você quer ir para um pouquinho melhor, você tem um Delta 36 por R$135 mil, que você compra um veleiro de 25 pés com R$130 mil. Né? E aí você vai para um Delta 36, que é um barco excelente, né? Com 2 cabines, banheiro. E aí as pessoas começaram a enxergar, poxa, eu posso ter uma casa na praia. Meu veleiro pode ser uma casa na praia para minha família. E a gente vivenciar essas pessoas que estão entrando com a gente e mandam fotos para a gente, depoimentos, falam, olha, vocês realizaram meus sonhos, vocês não sabem a alegria da minha família, dos meus filhos. Né? Então, assim, as pessoas estão podendo viver isso. Isso nos dá muita alegria e motivação de falar, puxa, a gente está atingindo esse objetivo. Hoje nós temos 170 cotistas. Eu diria para você que desses 170, 150 nunca tinham tido um barco. Uau. São pessoas que eram... tinham um desejo de entrar para esse mundo e tinham insegurança, e a gente virou a porta de entrada. Poxa, eu entro, um investimento menor, eles apoiam a gente indicando cursos de vela, a gente tem os skippers credenciados que durante um bom tempo vão saindo com as pessoas para elas se tornarem comandantes de uma embarcação de forma segura. Então isso nos motiva muito a mostrar que tem um potencial para as pessoas entrarem nesse mundo náutico. Né? Caramba, parabéns, viu? Então parabéns. Porque, como eu falei no começo, tem até uma responsabilidade por trás disso tudo. Sim, né? Sim, a gente tem. E a gente tem mais do que uma responsabilidade, a gente tem uma missão. E a nossa missão é proporcionar o acesso ao mundo náutico. Nós estamos num país que tem mais de 8 mil quilômetros de costa e são 187 milhões de quilômetros quadrados de rios, represas, bacias. Então, assim, águas interiores, o Brasil tem um potencial enorme de náutico e
A gente ainda, para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem uma média de 3,3 barcos a cada 1.000 habitantes. Se você vai para a Austrália, são 40 barcos a cada 1.000 habitantes. Nos Estados Unidos, 48 barcos para cada 1.000 habitantes. Se você vai para a Grécia, são em torno de 25 barcos para cada 1.000 habitantes. Croácia, 17 barcos para cada 1.000 habitantes. Então, o Brasil, 3. Nós temos um potencial náutico nesse país enorme. Né? E aí juntam duas coisas. Uma é essa questão financeira, né? Da situação econômica do país e da população, e a outra é de cultura. Porque você pode, é o que eu falo, né? Por exemplo, na vela, você pode ter um veleiro, um monocasco como você começou a aprender a velejar, um barco pequenininho, como eu tive na represa e tal, que é um custo super barato e você sai para velejar. Né? Então, assim... Então, é possível, só que falta cultura. Né? Em muitos países, uma criança aprende a velejar assim como anda de bicicleta. Qual é a criança aqui no Brasil que não anda de bicicleta? Né? Agora, velejar não faz parte da cultura. E olha que nós temos acesso muito fácil ao mar e tudo mais, né? Então, a gente ainda tem aí um trabalho muito grande e a gente faz. A gente tem um projeto que a gente colabora, e desde que surgiu a Flip, eu sempre tive uma questão assim, eu quero contribuir de alguma forma com o trabalho que eu desenvolver. E nós apoiamos uma escola social náutica na Ilha Grande, um projeto belíssimo de um cara chamado Luciano Guerra. Ele é um skipper internacional que criou uma escolinha de vela social para a comunidade das crianças da Ilha Grande. E nós destinamos R$10 de cada cotista todos os meses para apoiar esse projeto da escola social na Ilha Bela. Na Ilha Bela não, na Ilha Grande. Na Ilha Grande. Hoje são 130 crianças que fazem aulas de vela, acho que 3 vezes por semana. Eles fazem canoagem e vela. Né? E é incrível assim, o envolvimento e o esporte como um instrumento de empoderamento para a sociedade. Né? Então, você vê esses projetos de vela, você vê como essa molecada que aprende desde optimista, molecada com 6 anos de idade, ganha autonomia, ganha poder de decisão, ganha disciplina, aprende a lidar com coisas que você não pode controlar. Então, é fantástico. A vela, assim, para quem tem filho, assim, gente... colocar o seu filho para velejar é uma coisa super bacana que você está fazendo para a formação do teu filho. É um investimento. É um investimento e as pessoas não conhem isso. Né? Existe uma cultura de pessoas que são descendentes de italianos, alemães, você vai para o sul do Brasil, os yacht clubes, tem isso. Mas é muito pouco perto do que a gente pode fazer pelo Brasil inteiro. É verdade. Eu acho que a gente tem muito espaço mesmo para crescer aí, pelo que você falou das proporções, né? A gente tem espaço. E quem sabe aí para a família brasileira, né, que está aí nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify, um chamado, né? Então, assim, em vez de você pegar o final de semana e ir para o shopping, que não tem problema nenhum ir para o shopping, mas criar uma alternativa interessante de passar um final de semana perto da natureza, perto da água, aprendendo algo novo. Então, assim, não é só uma atividade para uma pessoa, é para a família. É para a família, exatamente. Né? É uma atividade para a família. Quem está em São Paulo, na capital, tem aqui a represa de Guarapiranga, né? Que está perto aqui na Zona Sul, quer dizer, com muita estrutura ali possível para que tenha as primeiras experiências com segurança, tem as escolas ali que a gente já mencionou, o Pera já passou por aqui, já colocou à disposição, tem os clubes lá, o ICSA, e aí você tem a oportunidade de fazer uma programação num final de semana diferenciado. Isso se não falar de ir para o litoral, porque aí no litoral tem ainda outras opções, né? Tem a Ilha Grande, tem a Ilha Bela, tem o Ubatuba. O Guarujá, que tá aqui do lado, né? Então, sem dúvida, é um mundo que é magnífico e a gente precisa divulgar, precisa compartilhar e trazer as pessoas
o mundo náutico, porque são experiências incluir incríveis. essa cultura no brasileiro, Incluir né? essa cultura no brasileiro. Porque a gente vai para países aqui vizinhos nossos, como Argentina, Uruguai, é impressionante também. Não sei se eu não tenho os números de lá, mas quando eu visito lá, todo mundo na Argentina é velejador. É verdade. É verdade, mas muito em função da cultura, o quê? Da descendência europeia. Da descendência europeia. Que é uma cultura muito difundida lá na Europa. Então, a Argentina tem um desenvolvimento muito forte na indústria de náutica, na indústria de vela e tudo mais. Quais são os desafios que você desenrola, né, para que a pessoa que quer hoje chegar e falar assim, Otton, eu quero ter o meu primeiro barco e eu nunca tive nenhuma experiência, mas eu sonho com isso a minha vida toda. O que você ajuda essa pessoa a conseguir dar esse passo? De que forma? Eu acho que é muito boa essa pergunta, porque eu acho que a gente começou no mundo da vela, mas a gente tem uma missão de fazer isso no mundo náutico. Então, a gente agora está entrando com embarcações a motor também, né? A gente sabe do potencial do mercado náutico como um todo e a gente é entusiasta do mercado náutico. Eu tenho esse lado da minha formação na vela, mas como eu falei, a minha família, meus tios tinham lancha desde quando eu era garoto. Então, assim, o passo número 1 é a gente proporcionar informação. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós criamos recentemente um grupo de WhatsApp que a gente convida qualquer pessoa que queira entrar e que esteja entrando e queira entrar no que a gente chama de jornada náutica. Então, tem um grupo de WhatsApp, depois a gente pode colocar na descrição aqui o link para entrar no grupo, onde o que eu fiz? O primeiro movimento que eu fiz foi convidar pessoas que já estão no mundo náutico para participar desse grupo. Então tá lá o Guilherme Códia, tá lá o Beto Pandiani, tá lá o Giovanni Dolife, tem um monte de gente assim que são pessoas com muita bagagem náutica, estão nesse grupo. E aí a gente começou a convidar pessoas que querem iniciar a sua jornada náutica. Esse grupo não tem custo nenhum, as pessoas dão informações de forma colaborativa, e esse foi o espírito que eu coloquei. Ele não tem um objetivo comercial, mas tem um objetivo de dar conselhos, dicas para as pessoas. Você está convidado a entrar no grupo também. Obrigado. Então eu acho que esses movimentos colaborativos, assim, eu acho que são muito legais. E a nossa própria empresa, ela é uma empresa que tem esse contexto de falar, poxa, você quer entrar no mundo náutico? Nós hoje estamos com 27 barcos, 170 cotistas, trouxemos inúmeras pessoas que nunca tinham tido barco para ter o seu primeiro barco e estão muito contentes. Então, a gente facilita o acesso por uma questão de investimento, né? E também custos mensais e conhecimento, né? A gente encurta essa jornada para que as pessoas possam entrar no mundo náutico de uma forma protegida, vamos dizer assim, com suporte. E outra coisa que a gente faz muito é o espírito de comunidade. Então, todos os nossos cotistas entram para uma comunidade onde eles compartilham as suas experiências, eles trocam informações. Então, assim, a gente tem 2 movimentos. Cada barco tem o seu grupo com os cotistas do próprio barco e tem um grupão com todos os cotistas da Flip. Então, a gente cria esses movimentos de comunidade, né? Então, isso também é uma outra coisa. O ser humano tem como natural a gente querer participar, né, o pertencimento, fazer parte de grupos daquilo que a gente tem afinidade. Então, a gente tem um grupo muito legal, a gente promove uma série de eventos, a gente está, por exemplo, a gente vai para Refeno todo ano, a gente faz barcos na Refeno, estamos fazendo agora, em agosto, vamos fazer uma expedição para Abrolhos, de veleiro, para ver as baleias e conhecer Abrolhos. Nos últimos 2 anos, a gente fez uma expedição para o Cabo Horn, que também é um ícone para quem é navegador, né? A gente fez a passagem pelo Cabo Horn, pelos fiordes chilenos. Então, isso faz parte do nosso negócio, quer dizer, proporcionar esse tipo de evento para as pessoas participarem. Que legal, eu acho que faz muito sentido, porque assim, como é que a gente vai consumir alguma coisa, eu vou usar essa palavra, se a gente desconhece? Exatamente.
Então é isso, né? Para a gente fazer com que isso se torne cultura no nosso país, a gente precisa levar informação. E esse primeiro passo seu é fantástico, né? E pode contar comigo com o maior prazer. Vou conseguir, vou querer contribuir também, porque muito bem-vindo. Faz parte também da minha missão, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o teu projeto é exatamente esse, né? Faz parte da minha missão. E eu acho que essa é a ideia, que a gente cada vez mais chegue em mais pessoas, com que elas tenham conhecimento e possam experienciar isso, né? Também da mesma forma que a gente experienciou e que a gente se dedica, porque isso que você estava falando, a comunidade náutica, né, da vela, né, onde eu faço mais parte, é uma família, né? É impressionante. A turma, todo mundo se ajuda, né? Seja da forma que for. Eu tenho meus grupos também. Tem grupo aqui de motor repair. Então lá. Legal. Então, boa. como é que a gente. Então, todo mundo se ajudando. Eu acho que esse é o primeiro. A nova mudança, né, do mundo. Sem dúvida. Né? A informação, antigamente, era eu tenho a informação para mim e ninguém acessa. E hoje não tem mais valor se eu ficar com a informação para mim. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? Hoje não faz sentido mais você querer achar que você vai guardar uma informação. A informação é democrática, ela está aí para todo mundo, né? Deixou a era de que a informação vinha pela televisão. Hoje a informação está aqui, né? Você fazendo o seu canal, divulgando de uma forma absolutamente democrática e disponível para quem quiser ganhar esse conhecimento. É isso aí. Né? É isso aí. E outra coisa que você estava comentando sobre os grupos. Não, aí você falou alguma outra coisa que agora me fugiu, mas eu tinha um comentário a fazer. O que você falou dos grupos? Aí você falou, tem os grupos. A gente participa, a gente traz esse espírito de comunidade. Então, a gente faz os grupos de WhatsApp onde as pessoas participam, né? E criam os eventos. A gente, por exemplo, todo final de ano a gente tem a Flip Festa. É uma festa de confraternização para que venham cotistas do Brasil inteiro. A gente faz lá na represa de Guarapiranga. Em São Paulo. Aí a gente faz uns match races de veleiro também, faz um churrasco, música ao vivo. É confraternização. Então, a gente está sempre com esse espírito. Com essa pegada. E aí é isso que eu ia te falar. Eu tenho um projeto de levar a turma, né, do Sailingcast, né, seguidores do Sailingcast. Tem um projeto que ainda está no papel. Legal. Mas agora eu já sei como é que eu vou viabilizar. Por favor, conte com a gente. Conte com a gente. Eu quero trazer essa experiência para as pessoas também, né, através do Sailingcast. Então eu estou aqui na informação, mas eu também quero fazer com que as pessoas vivenciem isso, né? Falando, eu estou contando, a gente traz aqui pessoas como você, velejadores, experientes, outros nem tanto, né? Mas e aí? Como é que a gente faz para vivenciar isso? Então eu já tinha isso em mente, né? Não sei ainda como vai ser, se vai ser tipo uma travessia do Atlântico. Teve gente que já me pediu, falou, Ale, quando você for fazer uma travessia do Atlântico, pode me chamar. Então, eu não sei, acho que vamos começar com coisas menores. Até compartilhar uma experiência muito legal que a gente fez com o Adriano do #Sal. A gente fez a flotilha, uma das flotilhas do Adriano, que foi, nós estávamos em 10 barcos, 10 veleiros oceânicos, que eram todos barcos da Flip, e a gente fez a alocação das cabines. E criamos a flotilha, saímos um final de semana em Paraty, saíram todos os barcos juntos, e foram 17 cabines, quer dizer, em torno de quase 40 pessoas. E foi uma experiência fantástica. Muitas das pessoas nunca tinham tido uma experiência na vela. E foi fantástico. A gente fez uma bela de uma velejada até a Ilha da Cutia, chegou lá, fizemos um churrasco, reunimos as pessoas, depois no dia seguinte saímos, fomos até uma outra praia, fizemos um segundo churrasco e foi fantástico. Foi porque ali naquela Baía de Paraty, qualquer lugar que a gente pare é maravilhoso. É espetacular, uma região protegida, é um lugar ali, a Baía de Angra e Paraty é muito privilegiada, né? Hoje a nossa maior operação, hoje estamos com 13 barcos lá em Paraty e
E é uma região muito favorável para o mundo náutico, para navegar, para curtir. Tem lugares maravilhosos. E já ouvi de muitas pessoas que já tiveram experiências no mundo inteiro, falaram, olha, é um dos lugares mais bonitos do mundo para navegar e para conhecer ilhas e tudo mais. Sem dúvida, aquela região é muito linda aqui. Muito a gente é lindo. privilegiado mesmo. Sim, sem dúvida. Você comentou sobre... Você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é segurança. Né? E aí eu pensei em duas características dessa palavra. A primeira, falando do conceito multipropriedade. Né? Quando a pessoa hoje vai buscar, querer vivenciar essa experiência, ou quer entrar no mundo náutico da vela, ou a motor, seja ele qual for, quando ela não tem experiência, é muito complexo ela conseguir entrar, botar o pé dentro, porque assim, tem de tudo, né? Tem desde um anúncio falso dentro de algum lugar que essa pessoa pode pesquisar, pode chegar lá, infelizmente o anúncio era falso, é uma fraude, né? Eu já vi coisas assim, né? Ou até a falta da informação e exatamente sabendo o que essa pessoa quer fazer, porque dependendo do que ela quer fazer, vai por um caminho ou vai por outro. Eu quero participar de regatas, as regatas me encantam. Né? Não, eu quero um barco para passear com a família aos finais de semana. Ou não, eu quero fazer os dois. Então, quando você falou em segurança, imediatamente me remeteu a isso. Quando eu penso em Flip Boat Club, né? E você ajuda justamente dentro de um ambiente seguro, né, de pessoas e profissionais que conhecem sobre o segmento, a aconselhar de maneira adequada por qual caminho entrar. Né? Exatamente. Não é isso? Eu acho que isso é importante que as pessoas saibam, que é justamente assim, é o propósito da Flipboat, né? Justamente facilitar esse caminho, né? Um dos nossos conceitos é que todas as pessoas que se tornem participantes do nosso modelo tenham como princípio se tornar um comandante de uma embarcação. Então, assim, a gente aposta muito em que uma das riquezas desse negócio é você aprender a conduzir a embarcação. Então, o processo natural de a gente permitir que a pessoa, primeiro, tenha informações, tenha capacitação, habilitação e capacitação, né? E tenha vontade de ser o comandante de uma embarcação. Né? Então, esse é um princípio que a gente vê no nosso negócio de multipropriedade. Não que amanhã a gente não possa ter também outros tipos de atividades, tipo passeios, tipo locação de barco, enfim, tem várias possibilidades. Hoje, no conceito de multipropriedade, a ideia é que a pessoa se torne autônoma. Né? Assim como você vai para uma autoescola para aprender a dirigir, você vai para aviação, você quer aprender a pilotar um avião, você tem um processo, para navegação é a mesma coisa. Eu diria que a navegação está entre dirigir um automóvel e um avião. Né? Ela não é tão complicado quanto um avião, né? E não é tão simples como um automóvel. O automóvel você tem freio, você para, você puxa o freio de mão, você para, né? Não afunda, né? E não tem instabilidade. Você tem uma comparação que eu faço engraçada, que quando a gente está navegando, às vezes entra um pirajá, uma coisa assim, aquela chuva, e você se sente num ambiente hostil e tal. E aí quando você pega o seu carro e você está na estrada e começa a cair aquele toró, aquela puta chuva, você está protegido dentro do teu carro, você não tem a mesma insegurança que você tem quando você está num barco. Né? Você está lá protegido, na pior das hipóteses, você para no posto, né? E assim, no máximo, você sente aquela coisa de que a água está muito forte, a chuva está muito forte, o carro perde um pouquinho de estabilidade, você diminui a velocidade e qualquer coisa você encosta no posto e espera passar. Né? Agora, no mar, não. No mar, você não tem acostamento para você parar. Você não tem um freio, você precisa fundear o barco.
Você tem o risco do barco derivar e ir para as pedras, você tem situações do barco afunda, então você tem que ter, preparo, conhecimento para essas situações. Então você auxilia nesse processo de conhecimento e eventualmente até das certificações de arrais, mestre, capitão. Certamente a gente tem todo um critério eu falo que é habilitação e capacitação. Então a gente dá toda a orientação para a pessoa se habilitar e se capacitar. E no processo de capacitação, a gente tem quem está começando, ela durante um tempo, ela tem que sair com o skipper, até o skipper falar, essa pessoa está realmente já segura para fazer uma navegação. Agora, sem dúvida que eu falo, é que nem aprender a dirigir nesse sentido. Você, quando aprende a dirigir com 18 anos de idade, você faz autoescola, você tira a carta e você começa a sair, você ainda não tem 100% da habilidade. E é só o uso e você dirigindo é que você não deixa o carro morrer na subida, é que você consegue parar o carro numa vaga sem pegar a roda na calçada. Então não tem jeito. O processo de aprendizado, ele passa por isso. E por que não no barco você também tem isso? A gente toma todos os cuidados e as pessoas vão ganhando as experiências. Tem muita gente muitos dos nossos cotistas nunca tinham comandado um barco e hoje estão aí fazendo travessias, estão comandando o barco com segurança, com a sua família, né? Levam a família, então tem que ter responsabilidade. Eu acho que o ponto da responsabilidade é o mais importante. Esse era o outro aspecto da segurança que eu ia comentar com você. Então, assim, é um aprendizado empírico, né? Você precisa executar para ir aprendendo. Exatamente. Né? Como a maioria das coisas que a gente faz, o ser humano, né? A vida é assim, né? A vida é assim. A gente vai dando o primeiro passo, eu me sinto mais confiante, aprendo com meus erros, né? E que eu falo que é exatamente igual se você comprar um barco sozinho. Você comprar um barco sozinho, você talvez vá fazer as suas barberagens, vai dar uma encostada no cais, vai dar uma arriscada, não sei o quê. A única coisa é que as pessoas que entram nesse modelo precisam entender que todo mundo está passando pelo mesmo processo. Mesmo que você já seja experiente, você compre uma cota de um barco, você precisa entender que você vai ter um sócio que vai estar começando. Ajuda ele também, dá apoio, dá dica. E se ele der uma barberagenzinha e tal, tudo bem, ele vai ser responsável, ele vai pagar o conserto por isso. Mas faz parte. Né? E você já passou por isso um dia. Ninguém aprendeu e nasceu dentro de um barco. Né? Tudo bem que teve gente que começou a velejar com 6 anos de idade que ganhou um pouco mais de experiência mais cedo, mas muitos de nós fomos comandar uma embarcação de 30 pés e tal depois de adultos. E aprendemos, né, com as situações. Né? Quem já não errou numa ancoragem, o barco agarrou, com certeza. Soltou a âncora, na hora que puxou, arrancou a âncora de outro barco, porque estava muito perto, ou ancorou e o barco derivou e foi quase bater no outro barco. Enfim, essas coisas acontecem. Com certeza. Né? Com certeza. E é com isso que a gente aprende. Sabe quando não acontece? Quando a gente fica sentado no sofá sem fazer nada. É isso aí. Aí, meu amigo, a vida passou e você não fez nada. Exatamente. Entendeu? E aí também não adianta. Falando de regata, você comentou da Refeno. Como que é? Por exemplo, se um cotista ele quer participar de regata, isso é uma curiosidade minha, e os outros não são de regata, como é que usar o barco nessas condições? Isso. A gente tem assim um critério assim. Os barcos eles não são barcos para competição. Então você fala assim, não, vamos ter um barco. Pelo menos até hoje todos os barcos que a gente tem um espírito de lazer. Então assim, o objetivo a gente permite o uso do barco em regatas festivas. Né? Mas nenhum barco fala assim, nós vamos fazer toda a Copa Mitsubishi, não sei o quê. Não. Agora, permitir, por exemplo, a participação de uma regata festiva, da Semana da Vela, de algumas regatas que acontecem, regata Ubatuba Ilhabela. Então isso faz parte e a gente permite, não temos assim. Tem alguns critérios, porque para participar de regata o barco tem que ter o seguro com cláusula que faça proteção sobre regata. Então isso tem que ser um consenso do grupo, né? O grupo tem que querer adicionar na cláusula de seguro a participação de regata
e funciona super bem. No caso da Refeno, a gente contrata barcos lá de Salvador, né? Então não são barcos da Flip, são barcos já preparados para fazer esse tipo de evento. E amanhã, se algum barco da Flip quiser subir para fazer a Refeno, pode ser até que aconteça, desde que todos os cotistas estejam dispostos e topem esse tipo de evento, né? Então, mas assim, hoje o que a gente enxerga que cabe bem no modelo são a participação das regatas festivas. Legal. Não, assim, acontece ao longo do ano algumas, a gente convida o grupo do barco para participar, a gente coloca muitas vezes um comandante experiente em regata, porque as pessoas não têm conhecimento. E muitas pessoas tiveram as primeiras experiências em regatas, que, aliás, é fascinante, né? Eu já fiz várias regatas e é fascinante. Regata é uma outra atividade fascinante. Eu convido todas as pessoas a ter a experiência de fazer. Velejar é muito bom, participar de regata é alguma coisa super diferente e fascinante. Então, é muito legal. Então a gente participa não de uma forma competitiva, mas de uma forma... Legal, para proporcionar essa experiência também, né? Que é diferente, realmente é diferente, né? Exatamente. É apaixonante. É apaixonante. Agora, dia 20, eu acho que da semana que vem, tem o Batuba Ilhabela lá, organizado pelo Yacht Clube de Ilhabela. De Ubatuba, né? O Alex Calabria, amigo nosso. Um trabalho maravilhoso lá. Sim. Tem alguém que vai participar dessa, você sabe? Olha, essa a gente ainda não está ainda certo de participar. A gente depende muito de quem está com o barco, a gente às vezes organiza, enfim. Nos últimos 2 anos a gente participou. Tá. E a da Refeno, como é que vai ser? Se alguém quiser participar ou é só para os cotistas? Então, os eventos, eles prioritariamente a gente abre para os cotistas e depois que a gente abre, se tem vagas ainda disponíveis, a gente abre. No caso desse ano, a gente já está com 2 barcos, todas as cotas vendidas, todas as vagas vendidas, inclusive com uma novidade, nós vamos fazer um barco feminino. Ah, que legal. 100% feminino, foi uma ideia de uma cotista nossa, ela trouxe para a gente, a Carol, vamos fazer um barco só de mulher na Refeno esse ano? Falei, vamos embora, a gente abraça as causas, e ela trouxe a Carlinha, inclusive, para ser a comandante do barco. Carla Lopes. Carla, exatamente. E então vai ser um barco só feminino, e o outro barco que a gente participou no passado, que inclusive a gente ganhou na RGSC, fomos campeões, ficamos em 3º lugar na RGS geral, o veleiro Raoni, que é um FAR 40, que nós vamos de novo. Vai de novo. Também tá com todas as vagas vendidas aí. A gente tem que acompanhar a Flip, quando a gente abre as vagas, vende muito rápido. E quem sabe para o ano que vem agora, só Refeno, mas tem alguma outra regata pelo ano que a gente tem um evento que a gente abriu, vendeu o primeiro barco, vendeu muito rápido, a gente abriu um segundo barco, que vai ser a expedição para Abrolhos, que vai acontecer de 5 a 12 de agosto. Então, quem quiser ainda tem vagas disponíveis. Que legal. Que é uma expedição muito legal, porque ela sai de Salvador, tem uma parada em Ilhéus, faz Ilhéus, Abrolhos e Ilhéus, Salvador. Então, você tem 2 possibilidades. Você pode pegar a semana toda e fazer esses trechos todos saindo de Salvador, ou quem não tem muito tempo e quiser fazer só Abrolhos, pode embarcar em Ilhéus. Pega um avião, vai para Ilhéus, faz Abrolhos, temporada de baleia, vai ser sensacional. Lindo. Né? Eu tive a oportunidade de ir para Abrolhos com os meninos do Catuche. Que legal isso, hein? Eu fiz Vitória, Abrolhos, Porto Seguro, no veleiro Catuche, nessa volta ao mundo que eles fizeram. Que bacana. Essa é uma outra história. Quem sabe você consegue trazer eles aqui um dia pra gente conversar todo mundo, sim, né? Vamos. Vai ser um enorme prazer. Eles agora estão ocupados por aí, agenda cheia, mas vai ser um grande prazer aqui receber o Neto e o Lucas, Neto Lucas, sim. Neto Lucas. Aí, convidados para participar aqui da comunidade de vela, Sailingcast, do Mundo da Vela. E essa travessia aí, Salvador, Ilhéus e Abrolhos, vai ser a vela? Vai ser a vela, são 2 barcos, é o próprio Raoni, que é o barco que a gente faz a Refeno, ele vai fazer essa expedição, e tem um outro barco, que é o que lançamos agora, que é um Beneteau Oceane 55, um barcão, que é do nosso agente regional de Salvador, e que também vai fazer... A gente ainda deve ter umas 2 ou 3 vagas nesse barco. Vamos lá, que a gente já está chegando para os finalmente, porque tem muito assunto aqui, muito assunto. Claro. Mas antes da gente terminar, quem quiser
participar dessa experiência maravilhosa para Abrolhos, como é que faz para entrar em contato com a Flipboat e poder se inscrever ou ter mais informações? A gente tem todos os nossos canais de site, Instagram, Facebook, você clica e pode chamar pelo WhatsApp. No nosso site, você entrando, tem lá o botãozinho do WhatsApp, você cai no nosso atendimento. E o número do WhatsApp direto, que é 011 97110 6677. 6677. Eu vou falar uma coisa pra você. Hoje em dia a gente não memoriza número de telefone mais, né? Hoje em dia não precisa, né? Caramba, Flipboat Club, em qualquer lugar que você colocar, você acha. Eu vou falar uma coisa pra você. Antigamente a gente sabia todos os números de cabeça, né? Eu lembro que tinha aquela agendinha de papel do lado do telefone fixo que a gente tinha em casa, né? Abria, punha qual era a letra, e eu chegava lá, então vou abrir aqui, beleza. Mas vamos lá. Flipboat Club você encontra em qualquer lugar, clica no ícone e fala no WhatsApp. Isso, no seu Instagram lá, que é Flipboat Club. Club.oficial. Ponto oficial, no Insta. No Insta, isso. Tá, e ali no menu, então, você tem a possibilidade de conectar no WhatsApp. A gente tem a possibilidade de conectar no WhatsApp direto. Todas as nossas mídias você conecta no WhatsApp, ou se você conectar pelo Instagram, pelas mensagens do Instagram, já conecta no WhatsApp, do nosso atendimento. Tá. Então, tanto para participar de uma experiência como essa, que ainda tem vagas para visitar o Abrolhos, que é um lugar maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de ir lá, é lindo mesmo. Se você tiver a oportunidade, faça isso, porque a gente tem que aproveitar enquanto está tudo aí, né? E também para ter mais informações sobre o conceito multipropriedade. Sim, a nossa equipe mesmo canal. tem, exatamente. Hoje nós estamos com barcos em Salvador, Angra, Paraty, Ubatuba, Guarujá, Itajaí e Florianópolis. Temos barcos em todas do Nordeste ao Sul do Brasil, você está presente em toda a costa. Com base em todas essas localidades. Parabéns, viu, Otton? Parabéns, que Papai do Céu continue dando muita saúde para você, para sua família, para você continuar com esse projeto maravilhoso. Legal, obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado. Eu vou te pedir para você deixar aqui uma mensagem no nosso diário de bordo, Sailing-Cast. Isso aqui é um diário de bordo que todo mundo que passa por aqui deixa uma mensagem para a gente deixar registrada a sua participação. E um dia, quem sabe, a gente voltar aqui e olhar quem foram as pessoas que passaram por aqui e a gente voltar a falar com elas. Está aqui, então, por favor, deixa uma mensagem pra gente. Beleza. O maior prazer. Tem várias fotos que eu trouxe aí. Tem várias, né? Passar, tem fotos aí de vários momentos aí. Não sei se ele tem aí. Eu te mandei, Gabi? Eu acho que eu te mandei qual é. Aqui, ó. Aí, ó, eu e o Márcio no H2, no Eolix, né? H2O. No Eolix. Era o nosso primeiro barco aí. Isso aqui é no Saco da Capela, na ilha? Saco da Capela ali, ó. Era o Colzinho 9.2, eu com os meus filhos. O começo da história. O começo da história lá, deu fazendo barco compartilhado, era esse barco aí, ó. Que bacana. Ilha Bela. Essa foto que eu queria entender, o que aconteceu essa aqui? História foi o seguinte, eu, na primeira vez que eu fui sair sozinho com o barco, eu tava, a minha sapoita era mais ou menos aqui, e eu fui sair, que eu ia para São Sebastião. Tá. E eu fui sair. Aqui, se não me engano, isso daqui, não sei se é a boia. É uma ISO. Tem uma ISO aí. E o certo era sair em direção ao canal. E eu saí por aqui. Aqui, o que aconteceu? Eu bati numa pedra. Tem uma pedra do Saco da Capela que fica... E olha a distância, são 100 metros... 100 metros aqui dessa pedra que é da Barraca do Samba. Aqui está na Barraca do Samba. Da Barraca do Samba. E aqui é o canal. E aqui é o Saco da Capela. Eu, em vez de sair para o meio do canal, eu saí nessa direção e peguei a pedra. Peguei com a killer a pedra. Você tá brincando ali? Mas peraí, você tava aqui em que barco? Pé com o braço em cima. Que barco que era? É o Col 9.2, o barco que eu era cotista. Ali 30 pés? 30 pés. Mas o barco não tá lá? Não, aqui sou eu em cima da pedra com o braço para cima. Você foi lá. Eu fui lá para poder ver... Aonde era a pedra. Foi tão absurdo o que aconteceu que eu passei num lugar que não tinha a menor... Não tinha por que ter uma pedra ali. Tem uma pedra ali, que se você olhar no Navionics, essa pedra hoje está marcada. Tá marcada? Não era marcada.
E falou que é muito comum as pessoas baterem nessa pedra. O barco é um barco que calava 1,60 m. Mas não tá muito fora, ela tá mais pra cá, não é? 100 porque... metros. Não, eu tô em cima da pedra ali, ó. Então, porque São 100 metros. Olhando assim, parece que você tá muito longe. Eu já peguei também uma pedra aqui. Pegou? Aqui, que ela não aparece, ela não tava marcada também. Essa pedra, é a mesma pedra. Será? É a mesma pedra. Então Agora eu sei tá onde é que você marcada. tá falando. Eu peguei, quer ver? Ó? Eu sei onde é. Se você pegar aqui a... Olha lá, olha aí. Ó a quilha ferrada ali, ó. Olha lá, ó. Ela afundou atrás, vai passando as fotos. Caramba, meu. Afundou aqui e arrachou aqui, ó. Não foi muito, mas foi o suficiente para entrar água. Com certeza. Aí a gente conseguiu veio o cara lá da Lua, no mesmo dia apoio, você tirou? Esqueci o nome do cara. Ele veio com tubolite e aí subiu o barco no mesmo dia. Porque no mesmo dia você tirou. Tivemos que baixar a quilha, relaminar tudo. Deu um puta de um trampo. E chicoteou o mastro e trincou... Você tá brincando? Trincou em cima que paulada. base. Trincou na base. Ela chicoteia o mastro mesmo. Chicoteou o mastro e trincou na base do mastro, porque ele não era passante. Ele era trincou na base do mastro. E os estais? E os estais não arrebentaram. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Os estais não aconteceu nada. Bom, só sei que eu quebrei minha costela, porque na hora que bateu... Você bateu no... Eu bati então aqui essa mesma pedra? Na mesma pedra. Eu falo. Essa pedra é assassina, cara. Quebrei minha costela ali. História. E ali foi engraçado, porque a gente preparando e tal, não sei o que, a gente preparando pra largar. E tava em frente o pier da vila, a largada ali, né, a linha. Todo mundo ali perto da Juria, se preparando pra largar. Deu a largada, a gente montou o balão e largou o contrário, cara. Todo mundo saiu largando assim. Eu falei, mas a gente tá largando o contrário. Aí baixamos rapidinho, colocamos no saco, já viramos, demos na linha ali, saímos e largou. Foi uma história engraçada, mas também foi com um episódio junto com essa pedra aí. E eu tinha tirado o meu arraiz, mas nunca tinha sido abordado pela Marinha. E a Marinha estava exatamente ali. Nesse hora que dia, não, porque assim, o barco da Marinha estava fazendo fiscalização ali no saco da capela. E eu falei, eu vou sair aqui meio pelo lado aqui, por que eu vou sair lá do lado da Marinha, né? Vou sair aqui vou pra cá, vou pra cima aqui e sair por ali. Puta, mas acertei a pedra em cheio. Você vê coisa. São coisas que podem realmente acontecer, né? Sim. É que ali, realmente, assim, não tinha... Era uma pedra que não estava catalogada. Não está catalogada. Não estava, agora pelo jeito tá, e também tem uma marcação física lá. Sim. Mas o que é importante é a gente entender a importância de olhar a carta náutica. Sim, é importantíssimo. Diferente dos barcos a motor, que também tem lá o seu calado, que o calado é muito menor. A chance de bater é só você pegar uma laje que está quase na superfície. Porque uma lancha você cala 70 centímetros, né? O veleiro, a quilha é um objeto... 60, 70, 80, Então é um acidente que acontece com o veleiro. Não precisa ir muito longe. O tio Spinelli, que é professor de vela, bateu numa pedra lá na Ilha Anchieta e teve que ir para a praia para atolar o barco para não afundar. Para não afundar. Então, agora, quando a gente coloca isso numa perspectiva de proporção, é muito pouco. É pouco, não é? São coisas que... E são acidentes... O veleiro tem uma vantagem de andar numa velocidade que os acidentes são leves no aspecto de prejudicar e machucar as pessoas. Né? Verdade. Porque, assim... você tá a 4 nós, 5 nós. Então, mesmo que você bata numa pedra, você cai, como você falou, machuca. Eu quebrar uma costelinha aqui. Eu fui infeliz de estar naquele lugar, naquela hora. Ali naquela hora. Né? Meu filho um tava em pé no mastro subindo a vela, e o outro tava dentro da cabine, um caiu sentado, o outro caiu no convés ali. E essa foto, então, agora que eu entendi, você foi nadando até lá. Aí eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, gente, que pedra é essa? Aí todo mundo me contou, essa pedra é famosa, Alton, você não conhece a pedra do saco da capela? Falei, mas eu fiquei tão curioso em saber que eu fui nadando de máscara até achar a pedra. Eu sabia mais ou menos onde eu tinha batido, já tinham me dado, olha, fica bem na linha da barraca do samba. E aí eu fiquei em pé na pedra, ela tá 1,80 m, na maré baixa ela tá 1,50 m. E aí você fica em pé dela, eu levantei a mão para fora da água, falei, pô, não é possível que essa pedra tá aqui sem cair. Nessa época não tinha no Navionics, não tinha
não tinha nada marcado nessa pedra. Então, aí eu fui lá para fazer esse registro aí. Acontece. Então, essa é a minha missão, eu sei que é de vocês. Continue aí com esse trabalho maravilhoso também. Mais uma vez, as portas do Salincast vão estar sempre abertas para vocês. Muito obrigado. Tá bom? Fica aqui o convite para quando você estiver na Ilhabela ir lá nos nossos estúdios também. Legal, vamos lá. E quem sabe a gente faz esse projeto junto aí. Vamos, né? Vamos lá. A gente chamar a turma Salincast junto com a Flipboat para experienciar essa vida no mar. Contem com a gente. É ou não é? Com certeza. Então tá bom. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. E então, se você ainda não assinou o nosso canal, assina aqui. Né? É um conteúdo de graça no YouTube que está chegando até você na tua casa, né? No teu lar, no conforto da tua casa. Você não precisa mais ficar tentando maratonar Netflix. Se você gosta de vela ou quer saber sobre o mundo náutico, tá aqui um programa para você. O Salincast traz para você aqui sempre pessoas com muita história, muito conhecimento. Então assina aqui o canal, nos ajude a manter esse projeto, que é muito importante que você assine o canal no YouTube, tá? Então siga as nossas redes sociais e a gente vai ficando por aqui até a próxima sexta-feira. E tudo isso aqui acontece porque os ventos nos conectam. O vento nos conecta, valeu, grande, Otton, obrigado, cara, maravilha, show de bola.